Aleluia. Vai tocando no seu corpo, Pai. Acende a lamparina, meu Pai. Glória. Acende, papai. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Oh, meu Pai. Papai do céu. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo. Aleluia, meu Pai. Provérbios 23, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim, não retires a disciplina da criança, porque furtigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Aleluia, Jesus. Tu a castigarás com a vara, e livrará a sua alma do inferno. O filho mau, o filho meu, se o teu coração for sábio, alegrará-se-á o meu coração, sim, o meu próprio e aos exaltará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor, todo o dia, porque deverás a um fim bom. Não será malogrado a tua esperança. Ouve tu, filho meu, o sábio, e diriges no caminho o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Palavra de Deus vem nos instruindo que desde jovens devemos andar reto na palavra do Senhor, ser instruído por Ele, porque só Ele é o caminho que nos leva ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos falar. Aleluia. Amantíssimo Deus, Aleluia, e eterno Pai, toda glória neste momento, Pai, eu venho te agradecer, Pai, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos deste, meu Pai, de estarmos novamente em tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer teu santo e glorioso nome, Pai. Pai, assim eu te peço, Senhor, que a todos, Pai, que aqui for dado oportunidade, Senhor, que venha falar do teu amor, Senhor, que venha falar, Senhor, que o Senhor é o único Deus, o Deus que faz, e o Deus que nos guarda, Senhor. Pai, que possamos, Senhor, render a Ti, Senhor, abençoado, Senhor, e agradecer, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, até aqui. Pai, eu te peço, Senhor, que nesse momento, Senhor, alcance, meu Pai, aqueles que não vieram, Senhor, que são dos nossos familiares, Pai, que estão em casa, Senhor. Eu creio, meu Pai, que o seu poder, meu Pai, pode alcançar eles lá, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Vamos louvar o Senhor, pode sentar a igreja do bem. Glória. Você chorou, você pediu.
No vale da sombra da morte, essa pele é um fim. Mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória só pra te fazer feliz. Porque que quando chora o Senhor responde. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aprendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse meio da gente é o mesmo e não mudou. O crente quando chora. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel Aonde? lá na cova dos leões.
posso mais lutar. As minhas forças se acabaram, não posso continuar. Eu vou me esconder, pois procuram me matar. Toma minha vida e me deixa descansar. O que tu fazes aí? Elias, 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 tu não podes ficar aí. Elias, sai dessa caverna. Elias, levanta desse chão. Elias, desperta desse sono e toma do desse pão. Elias, não adianta se esconder, porque eu luto por eu enxergo você. Elias, não adianta me fugir, porque eu luto por eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Não adianta você fugir. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Não adianta você fugir. Meu Deus, não posso mais lutar. As minhas forças se acabaram, não posso continuar. Eu vou me esconder, pois procuram me matar. Toma minha vida e me deixa descansar. Another book in the house now. Another seminar. Elias, 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 Elias. O que tu fazes aí? Elias, 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 tu não podes ficar aí. Elias, sai dessa caverna. Elias, levanta desse chão. Elias, desperta desse sono e toma desse pão. Elias, não adianta se esconder, porque eu luto por eu enxergo você. Elias, não adianta se fugir, porque eu luto por eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Não adianta você fugir da caverna. Tu não pode ficar na caverna. Tu não pode ficar na caverna. Na caverna tu não pode ficar. Elias, eu quero eu te puxar. Na caverna tu não pode ficar. Na caverna tu não pode ficar. Tu não pode ficar. Elias, eu quero eu te puxar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar apresentando os visitantes com a nossa secretária. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. São da Igreja Capaz de Cristo, amém? Nós temos hoje como nossos visitantes o irmão Gilciano, a irmã Tamires, que são da Assembleia de Deus Avivados, a irmã Tainara, que a irmã Paula botou aqui sem igreja, mas é verdade? Ela botou sem igreja, tá aqui, ó, sem igreja, tá vendo, pastor? Só ela pode dizer. É, só ela. A irmã Altiva não é uma visitante, ela já é nossa. E nós estamos muito felizes com a presença dos irmãos, como nós dizemos para eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Essa igreja ama você. E Tainara, se quiser, fica de vez, hein? Aleluia. Vamos cantar o bem-vindo do visitante. Você vai cumprimentar o visitante. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. É só entregar, ama você. Nos
instante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, e vamos ouvir uma oportunidade nessa noite. Aleluia, com a nossa diaconisa Ludmila. Depois vamos estar ouvindo a diaconisa Josimar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome. Louvado e agradecido seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com paz de Cristo. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu Peço os nome. irmãos que abram o cartão aos Romanos. Aleluia, Deus. Carta aos Romanos, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo 5, versículo 5, versículo 6. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aleluia. A esperança que nós temos em Jesus, ela não é em vão, ela não traz confusão, ela não tira a nossa paz, ela não tira a nossa mente de Cristo. E Glória a Deus. Aleluia, Jesus. esse amor Aleluia, que Deus Deus. tão grandemente derramou sobre nossas vidas, quando nós éramos ímpios ainda. Nós ainda estamos muito longe do que Cristo quer que nós sejamos, o que Deus planeja para nós, mas estamos muito longe também do que um dia nós fomos, quando nós estávamos entregues ao pecado. Eu sei que para alguns, assim como eu, essa é uma verdade difícil de você conseguir entender, porque você não teve um passado. Mas para a grande maioria dos irmãos sabem, quando houve essa mudança de antes de Cristo, sem Deus, e agora depois de Cristo, vocês conseguem analisar e ver o que era a tua vida longe de Deus e o que é a tua vida agora na presença de Deus. E esse amor, ele só é derramado por nós através de Cristo. E é o Espírito Santo que habita em você. Eu sei que muitas das vezes você acaba sucumbindo ao pecado. Você acaba cedendo às tentações. Mas lembre-se que Cristo habita dentro de você. O Espírito Santo está com você. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você mata a sua carne, mais você cresce em espírito, mais você cresce em Deus. E não tem como você alimentar o seu espírito sem ler a palavra de Deus, sem a tua leitura bíblica diária. Seja 20 livros, seja um versículo, mesmo que seja um alimento pequeno, mas é de repente aquela porção que você precisa. Irmãos, não ter tempo para ler a Bíblia, não ter tempo para buscar a Deus, é não se importar com Deus. Porque tempo você tem, você apenas não consegue administrar. Aleluia, Deus. Você pode não ser
né? Você pode não ser um orador, você pode não ser um pregador. Mas você tem um tempo, sim, de ler pelo menos um versículo você tem. Então, se você está negligenciando a palavra de Deus, você está negligenciando o próprio Deus. E não tem como você crescer em Cristo, você alcançar as bênçãos de Deus, sem conhecer o Deus que você serve. Como assim? Você vai nas outras religiões, a pessoa ela se esforça, ela se humilha, ela faz coisas degradantes. E a única coisa que Deus pede para nós é um tempo, pequeno tempo, para que você possa conhecer o Deus que você serve. Não é esperar as bênçãos de Deus, mas querer conhecer esse Deus que tão grandemente nos amou, derramou a sua vida naquela cruz. Sangue esse tão precioso que vale até os dias de hoje e vai valer por toda a eternidade. Porque se nós, o dia que nós morrermos, se nós vamos para a presença de Deus, é porque o sangue de Cristo foi derramado por nós. Então não tem como você querer as bênçãos de Deus e não se importar com Deus que te dá a bênção. Então, irmãos, cada vez mais nós temos que nos chegar a Deus. Cada vez mais Ele está de braços abertos. Ele está com as bênçãos nas mãos para te dar. E não somente bênçãos materiais, mas principalmente bênçãos espirituais. Porque você passeia pela Bíblia, você vê várias pessoas que humanamente eram pobres, mas que tinham o Espírito Santo nas suas vidas, que derramava para muitos. E outros que eram ricos de dinheiro, mas que não tinham Deus na vida. E o triste fim delas é o inferno, porque a verdade é essa: ou tu vai para o céu, ou tu vai para o inferno. É isso. E se você vive uma vida relaxada, você escolheu ir para o inferno. Não é Deus que te colocou lá. O teu pecado é que te joga lá. Deus te dá a oportunidade de se redimir e se você ir para o céu, passar a eternidade com Ele. Mas se você continuar negligenciando a vontade dEle, negligenciando o que Ele quer na tua vida, o teu destino é esse. Cada um vai dar conta da sua vida diante de Deus. Eu não tenho poder para dizer que está certo e que está errado. Eu sei da minha vida. Cada um vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Das oportunidades que Deus te deu e você aproveitou, mas principalmente das oportunidades que Deus te deu e você jogou fora. Cada uma delas, porque todos os dias é uma oportunidade de você pregar o Evangelho. Você trazer aquela alma sedenta para Cristo. Esse amor que um dia te alcançou, as outras pessoas também querem esse amor. Elas estão tão perdidas que estão buscando em qualquer coisa. Elas aceitam beber sangue de lixo, porque elas acham que aquilo ali vai levar ela até Deus. Elas aceitam fazer coisas que não dá nem para você falar aqui no público, porque elas acreditam que aquilo ali está agradando o Deus delas. E Deus não quer isso. Deus nos quer limpos e puros, através do sangue de Cristo. Deus, Ele quer um tempo com você. Ele quer um tempo para te ensinar a caminhada. E quanto mais você se derramar para Deus, mais você vai perceber que quanto tempo você perdeu não entregando a sua vida verdadeiramente para Cristo. E assim eu agradeci a boca. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto glória e aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto glória e aleluia. Não pode ser
aleluia. Não pode ser visto o coração que ama Deus. Por isso eu canto. Glória, aleluia. Ô glória, ô glória. Então se verá o Filho do Homem. Essa aí, ô glória. Sobre as nuvens então se verá o Filho do Homem. Aleluia! Glória! Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Aleluia. A igreja cantava muito esses corinhos. Aleluia, glória a A Deus. igreja tinha uma visão cristocêntrica. Louvado seja Quem aguarda a vida de Jesus? Aleluia! Jesus falou que quando ele viesse, será que ele encontraria fé na terra? aleluia, Deus. Será que nós estamos ainda com a fé diante? A fé que quando nós aceitamos a Cristo, eu costumo dizer que a gente vai perdendo algumas coisas no caminho, como aquela mulher da dracma, ela tinha 10, ela perdeu quanto? Quanto que ela perdeu? Fala mais forte, quanto ela perdeu? Mas ela deixou pra lá? Não. Ela esqueceu, eu tenho 9 ainda. Eu perdi uma, mas eu tenho 9. Aleluia. Uma só não faz falta. Só que essa mulher se preocupou com uma dracma. Aleluia! Às vezes você perdeu uma coisa no meio do caminho e deixou para lá. Perdeu a fé, perdeu o amor, o temor. Você orava, não ora mais, você estudava, não estuda mais. Aleluia, Deus. Coisas que você foi deixar, não tem problema isso não. Queria andar na santidade, não quer andar mais. Andar no temor, não anda mais. Aleluia, Fala que Deus. isso não tem mais nada a ver. Às vezes nós vamos perdendo alguma coisa, é como se o bolso tivesse furado, a gente vai perdendo valores. Porque essa mulher, ela vai na casa toda. Ela faz uma geral na sua casa, procurando uma dracma. Ela acende a candeia. E ela começa a procurar em todos os lugares. O que você perdeu? Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus! Aleluia, Deus. Deus Santo! Eu lembro que dia de culto, a gente ficava fone, cheio de força do trabalho. Você queria chegar na igreja falando em língua, Deus dando glória. Aleluia. No começo, você quer dar glória, tu quer dar aleluia, tu quer orar, tu quer ter oportunidade, tu quer... Hoje você canta meio... Né? Aleluia. Você me der, tá bom. Mas antes você orava, você ficava comigo, Senhor, quero ouvir tua voz, era fervoroso. Aí você entrava na igreja e falava contigo. Aleluia, Deus. Deus dava a resposta, porque tu orava em casa, tu buscava. E a Bíblia fala buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E diz que quem busca encontra, quem bate a porta abre. Glória a Deus! Aleluia! Maravilha de Deus! Louvado seja o teu nome! O povo vinha ligado. Glória a Deus. Ligado com Aleluia. Deus. E o Espírito Santo começava a mover a igreja. Jesus poderoso! Havia mais batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Havia uma graça no meio do povo. Glória, 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 glória! Não tínhamos conforto. Não tínhamos um som bom. Aleluia, Deus. Nós tínhamos a presença dele. Aleluia, Deus. Eu lembro quando eu converti, eu usava o paletó que vinha aqui, ó. Aleluia! A calça passava do sapato, porque eu só andava de bermuda, de short. Não tinha roupa de crente.
Aí os irmãos falam assim, Barão, Deus mandou te dar essa roupa aqui. Eu nem olhava tamanho. Eu mandou te dar essa gravata. Eu não como esse tamanho. Aleluia, Jesus. Eu queria estar igual os homens de Deus estavam. Aleluia. Eu queria andar igual os homens de Deus andavam. Aleluia, Jesus. Hoje o pessoal quer andar igual o mundo anda. Aleluia. Deus poderoso. Hoje quer andar na moda do mundo, não quer andar Aleluia. como os homens de Deus têm que andar. Aleluia. Aí o Senhor não manifesta mais a sua presença, Aleluia, Deus. a sua glória. Esse dia alguém falou, pastor, por que Deus não está curando mais? Não está batizando mais? Por que Deus não manifesta mais aquela glória que tinha? Porque nós trocamos a glória de Deus por glória de homens, por aplausos, por Aleluia, Deus. elogios. Aleluia. Glória, Senhor maravilhoso. Você cantou bem, aí alguém bateu o pau, você fica feliz, pô, sou cara. Lá no céu, não mexeu nem nada. É, Jesus. Agradou aqui, mas lá em cima, continua a palavra. Aleluia, Deus. Como teu povo. Antigamente os pregadores se preocupavam em orar, Espírito Santo de Deus. para que Deus revelasse o que a igreja precisava ouvir. Glória. Aleluia. Eu fui líder de mocidade, e a gente convidava pastores, pregadores, que sabia que era homem de Deus, e às vezes a igreja precisava que Deus falasse com a igreja, porque o pastor estava falando, os profetas estavam falando, mas não estava dando crédito. Aí Deus trazia um profeta que não sabia de nada Aleluia, Jesus. e falava tudo o que a gente estava falando lá. Deus. Aleluia, Aí Deus. Deus fazia um reboliço Glória a Deus. e parecia que era a gente falando, porque o Senhor que usa o pastor daqui usa quem ora também lá. Aleluia. Deus tem uma boca só, não tem duas bocas não. Se ele fala lá, ele fala aqui no meu dia. Se Deus falou na minha casa comigo, se foi Deus que falou comigo na minha casa, se eu entrar aqui, se abrir a boca de um profeta, vai falar a mesma coisa que ele falou comigo em casa. Aleluia. Se foi Deus. Aleluia. Porque Deus confirma quando ele fala com alguém. Aleluia, Jesus. Glória a Tem Deus. muita gente procurando Deus em vários lugares aí usa uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa, daqui a pouco fica perdido. Aonde está Deus? Aleluia. Nova Xera. Nazareno maravilhoso. Deus quer ter um compromisso. Deus quer voltar a agir. Aleluia. Deus se mudou da algumas igrejas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É que mantubi égua. Vamos colocar, papai. E que mantubi Aleluia, égua. Jesus. Aleluia, Jesus. As pessoas estão gemendo aí fora, irmão. Deus. Aqui é lugar de cura. É o lugar da verdade. É o lugar de você entrar quebrado e Deus falar com você. Aqui é lugar Espírito da verdade. Aleluia. que é você encontrar a verdade. Poderoso. Nós precisamos. Vai tocando, meu Pai. Jesus uma certa vez falou assim, eu não aceito o testemunho de um homem. Mas por que ele disse isso? Porque hoje o homem te aplaude, amanhã te persegue. Se você está atrás de elogio, está atrás disso amanhã, quem te aplaude hoje amanhã vai te perseguir. Aleluia. Então quem tem que testificar na tua vida é Deus. Se tu está fazendo a vontade dele, é ele. Se não está agradando esse plano, mas está agradando a Deus, continua agradando a Deus. Oh, glória. Aleluia. Porque o negócio é agradar a Deus, irmão. Se você for agradar o irmão, você quer agradar o outro, você não vai conseguir. Uns vão gostar de você, outros não. Glória, glória, glória. Uns vão ficar contigo, outros não. Então agrada a Deus. Glória, 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 glória. João Batista, quando veio o profeta, João Batista era um profeta do avivamento, Gabriel. Aleluia. Mas avivamento sem conserto não pode. Pode. Você viu os sacerdotes, os escribas, tudo disfarçado de víbora, tudo uma víbora de Deus. Eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus, tudo víbora. Aleluia. Só que o profeta da revelação, que é do avivamento, sabe quem pisa naquela porta, sabe quem diz que é de Jesus, ele conhece. Aleluia. E o problema não é o ímpio que vem, não, o problema é o crente. O crente já aprendeu a falar.
do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O crente tem já tem já o esquema de falar. Mas Deus conhece o que está dentro. Meu Deus, aleluia. A paz, varão. Aqui é a paz. Em casa é a guerra. Deus Santo, Deus Vivo, Deus Quem está me ouvindo aqui? Aleluia, Deus. General de guerra. Raça de vida. Aleluia, Jesus. Quem vos ensinou a fugir da ira fogo? Ou seja, eu sei que eu estou errado, mas eu vou lá me batizar, porque aí meus pecados vai ser tudo limpo. Irmão, pecado só é limpo com arrependimento. A água não tem poder de fazer nada. Aleluia, Deus. Tu tem que largar, tomar, fazer a tua vida mudar. Você é responsável pela tua vida. Aleluia. Se tu matava, não matava mais. Roubava, rouba mais. Se mentia, não meu. É você que tem que fazer isso. Não é Deus que vai entrar na tua vida e você vai, pô, Deus entrou em mim, agora eu parei. Deus não vai entrar em você. Porque se Deus entrasse em mim, eu seria 100% santo. Mas eu sou um pecador. Aleluia. Mas eu faço a minha escolha. Servir a Deus. Eu sinto tudo que uma pessoa comum sente, que o ímpio sente. Aleluia. Tudo isso que você não sente, que você sente também. Você sente fraqueza, sente ou não sente? A gente ora por quê? Porque somos fracos. Lembra a Bíblia por quê? Para seguir por ela. E se deixar de seguir pela nossa carne, só vai fazer besteira. Fala sobre ler a Bíblia, que estuda a Bíblia. Crente que não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, só faz coisa errada. Aleluia, Deus. Ela é luz para quê? Caminho. É lâmpada para. Tem gente pisando no lugar que Deus não quer. Aleluia. Até os pés tem que saber onde pisa. Tem que saber. Não é todo lugar que Deus manda você, não. Então, eu li um livro uma certa vez que ele fala assim: lugares que Deus não está. Eu achei interessante. A gente pega muito sobre o mar vermelho que Deus abriu. É isso? Pegamos? É uma. Porque Deus abriu o mar vermelho. Aleluia. Porque Deus abriu o Jordão. Porque Deus parou o sol. Porque Deus fez milagres. Isso tudo está lá para trás. Nós vamos falar agora. Onde Deus está agora aqui? Deus mostrou que ele veio passando na história, ele veio fazendo. Sim ou não? Quem passou no mar vermelho foi Deus. Não foi o cajado de Moisés. Não foi o vento. Foi Deus. Lê Salmos 68. Vai dizer assim: as águas te viram e temeram. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segundo a Bíblia, ele fala que nós temos que andar após ele. Aleluia, Deus. Ele diz: eu sou o caminho. Quem abriu o caminho? Quem pisou naquela água para aquela água abrir? Aleluia, Jesus. Aleluia. E outra coisa, Espírito Santo. Deus não pisa em lama, por isso o negócio estava seco. Aleluia. Glória. Não pisa em lama. Aleluia, Jesus. Ele pisa no lugar seco. Aleluia. Até a lama do mar teve que sair para ele poder pisar. Glória a Ele pisou Deus. por ele. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Vinde após Aleluia. Oh Deus. e ali simbolizava o batismo. Nazareno maravilhoso. Espírito Santo. Aleluia. General de guerra. Deus passou o Aleluia. deserto com o seu povo. Glória, glória a Deus. Deus passou o Jordão com o seu povo. Aleluia. E Deus veio na história com o seu povo. Deus santo, Deus E aí chega agora o século XXI. Alguns dizem: esse mistério só foi para os apóstolos. Esse mistério só foi para os profetas. Os dias de hoje Deus não faz mais isso. E Jesus falou: eu estou com vocês todos os dias. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. curarão leprosos, Glória a Deus. toda Aleluia. enfermidade, todo mal. Aleluia. Só que o homem quer dar preço no que Deus não dá preço. O homem quer cobrar o que Deus não está cobrando. O homem quer tomar a glória daquilo que não é dele. Aleluia.
Aí o Senhor se ausenta. Deus quer voltar. Faça igual a Isaías. A quem há de ir por nós? Ele explicou a conversa. O que ele falou? Eis-me aqui. Mas você tem que estar na posição para não fazer igual todo mundo faz. Aleluia, Deus. Tem que fazer diferente. Aleluia. Espírito Santo. Eu já vou terminar, que tem um pregador ainda na noite. Glória. Aleluia. Irmãos, Pedro chegando na casa de uma mulher chamada Dorcas, que tinha morrido. Pedro, Apos. E aí, os irmãos e as irmãs que viram Pedro chegar, falou para Pedro assim: Pedro, olha a obra que ela fez. Aleluia. Olha aqui as obras que Dorcas fez. E Deus levou ela, ela morreu. É uma mulher boa. E olha, nós precisamos de Dorcas toda com a gente, mas a mulher tinha morrido. Aí Pedro entendeu que estava ali, o povo sofrendo com a morte de Dorcas. Era uma mulher de Deus. Era uma mulher de Deus. Aí Pedro falou assim: onde que ela está? Está no quarto lá em cima. Pedro sobe no quarto. Tranca a porta. Escute o que eu vou dizer a você. Alguém pode trazer alguém da morte? Diz, segundo a Bíblia, e a gente consegue entender, que a morte, quando ela chega, não tem volta. Só exultou todos nós. É o papel dela levar. Ela não tem jeito. E aí eu creio que Dorcas estava chegando no paraíso, que era santa de Deus. Aí Pedro dobra o joelho e fala com o Pai Celestial, porque quem tem intimidade é assim. Porque só quem tem essa intimidade é quem está desagarrado de coisas nessa terra. Nós ainda estamos com o pé preso aqui, tem um imã nos prendendo, nós ainda estamos seguros aqui. Há coisinhas poucas, mas nós estamos presos. Pedro não tinha mais nada que segurava ele aqui nessa vida. E ele dobra o joelho, porque o tesouro de Pedro não está na terra. O tesouro de Pedro está onde? No céu. Onde está teu tesouro? Onde está teu bem maior? Desde que Pedro falou para João, João falou para Pedro: não tenho prata, tinha. Não tenho ouro, tinha. Por que tinha? Porque a igreja dava tudo para eles. A igreja depositava as ofertas onde? Era pouca? Era 10%? Parte, metade, propriedades inteiras. Era eles que faziam o governo de todo mundo que comia, que bebia, que se alimentava. Estava na mão deles. Tinha dinheiro ou não tinha? Mas ele estava agarrado aquele dinheiro. Tem gente agarrada em dinheiro. Muito agarrado. Aleluia. Glória. Aleluia. Ele diz que os pastores são ladrão, mas ele está agarrado, porque ele diz no bíblico. Glória. Se o pastor rouba, vai prestar conta com Deus. Porque o que não é seu, não pode tocar. Aleluia. O crente entende que não é dele. Glória a Deus. Aleluia. Pedro fala: Pai. Aí a voz vai lá no trono. Traz Dorcas de volta. Porque crente que tem intimidade precisa ficar: Senhor, por que eu estou aqui? Não. Converse como se estivesse pertinho do seu amigo. Maravilha de Deus. Aleluia, Deus. Vai trazer Dorcas para nós de volta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aí eu imagino Dorcas, eu vi um pastor pregando uma vez, que na Fogão, Dorcas chegando na glória, toda vestida de glória, o anjo levando ela, feliz da vida. Aí o Senhor manda para onde? Para onde? Que opção? Ela não vai entrar agora não, né? E Dorcas: não, Senhor, eu quero entrar. Pedro está te pedindo. Pedro me pediu para você voltar. Oh, glória a Deus. Aguenta mais um pouquinho. Aleluia. Meu Deus. Pedro está olhando quem acorda. Dorcas da glória volta. Aleluia. Porque um homem que era pescador tinha intimidade com o Criador. A gente não sabe o que é ter intimidade com Deus. Você sabe de tudo e ninguém sabe de nada. Aleluia. Ele fala coisas para você que os outros vão saber daqui a 10 anos. Você vai saber na prova. Aleluia. Olha quando ele falou para Samuel. Quando falou com ele, Samuel, vai acontecer uma coisa em Israel.
o garoto. Porque quando alguém ouvir, os ouvidos vão retinir, vão ficar abismados, porque eu vou fazer uma coisa em Israel. Ele está falando para ele? Não. Ele está falando para o filho dele? Não. Ele falou para Samuel, porque ele estava levantando Samuel como profeta. Aleluia! Quem anda com Deus não anda atrasado. Aleluia! Sabe mais do que o jornal, do que a mídia, do que o TikTok. Antes deles falarem, você já sabe. Aleluia! Nossa irmã Bárbara, nosso irmão Zé Roberto Cruz da Camisa, vai estar louvando o Senhor. Nós estaremos dizimando e ofertando para cá do Senhor também. Aqui o nosso gasofilaço, para que você possa para o teu coração. Aleluia, Deus! Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudamos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Está louvando a Deus comigo. Eu queria que souber que você ajude em nome de Jesus. Aleluia, Deus!
mal, muita dor no estômago, estava com a febre de 38, 39 anos. 38, e deixamos ele em casa hoje. Agora ligou para a mãe dele falando que Deus é muito bom, que a febre dele caiu a febre, está com 35 só. Glória a Deus, Deus é contigo. Pô, Deus é muito bom, a febre agora caiu. Eu quero chamar aqui o nosso irmão Alanis para orar pelas ofertas e pelo pregador, Pastor Gabriel. E você que dizimou, pode vir à frente para receber a missão também. Aleluia. Aleluia. Também queremos da parte do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, amantíssimo e eterno Pai, nós damos graças ao Senhor Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, ó Deus, por determinar sobre a vida dos teus servos uma grande vitória na vida, Senhor Deus. Pai amado, este homem que irá trazer, Senhor Jesus, ó Deus, irá ministrar, Senhor, esta palavra nesta noite. Ó Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, abençoando, continua falando, Senhor, ó Deus, conosco, Senhor, como tu tem falado, Deus, Todo-Poderoso, derrama, Senhor, ministrar de bênção sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, para que possamos receber do Senhor a unção, o poder da palavra. Ó Deus, venha nos limpar, Senhor Jesus, venha nos santificar através da tua palavra ministrada nesta noite. Pai amado, que os nossos corações estejam preparados, aleluia, para ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações para não pecarmos contra ti. Pai, a palavra, Senhor, que o Senhor irá ministrar nesta noite, ela fará morada no nosso coração. Aleluia! Poder de te agradecer, pela grande maravilha, pela grande misericórdia do Senhor. E estas vezes eu te peço, Senhor, te agradeço desde já e para todo sempre, no nome de Jesus. Aleluia, Deus! Nosso diácono Gabriel. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Gostaria que todos lessem o texto da campanha comigo e logo após podeis todos nos assentar. Coloca ali de coisa pra gente. Glória a Deus! Tá certo? Gênesis 22, é o verso 8, né? Amém. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Podemos assentar. Aleluia, Deus. Meus irmãos, cadê ele? Pregar depois do professor, estreita um pouquinho, né? Aleluia. Meus irmãos, o culto inteiro está sendo direcionado à campanha, ao altar, e não somente por causa do texto e por causa do que foi direcionado a nós nessa campanha, mas sim porque o Espírito Santo está direcionando cada um em cada palavra, em cada louvor, em cada oração, em cada oração. O que me chamou muita atenção aqui hoje foi que a palavra foi confirmada através da diaconisa, através do pastor, e algo muito interessante que eu queria trazer à tona aqui para nós nessa noite. Falar de Isaac, falar de altar, muitas das vezes nós já ouvimos tantas vezes que acaba nos enfadigando, acaba nos enfadando, e muitas das vezes nós não queremos mais ouvir uma mensagem idêntica a outra. Mas a Bíblia, ela é muito complexa e ela é muito expressiva. Ela mostra diversas coisas que, se nós não estudarmos e se nós não pararmos para ouvir o Espírito Santo, nós não conseguimos entender. A Bíblia vai dizer que, aleluia, no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala diretamente com Abraão, dizendo para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e isse para uma terra que ele iria lhe mostrar.
A Bíblia não diz que Abraão levantou o altar para que Deus pudesse falar. A Bíblia diz que Deus falou diretamente com ele. E em agradecimento, em dedicação, em servidão, e ele levanta o altar no verso 8 do capítulo 12, no monte de Betel. Nesse momento eu começo a me indagar dentro da Bíblia, porque quem ensinou a Abraão a levantar altar, se Deus já falou diretamente com ele? Quem mostrou a Abraão a forma de fazer o sacrifício e a forma de mostrar a Deus a sua gratidão, a sua devoção e a sua dedicação, levantando o altar? A campanha é sobre altar e a campanha é sobre sacrifício. A Bíblia vai relatar sobre a genealogia, e é algo que muitas das vezes nós pulamos essa parte, porque muitas das vezes é algo muito chato, é nome atrás de nome, e nós não conseguimos entender o que está sendo dito. Mas na descendência do Adão é que vai chegar até o Abraão. Quando acontece o dilúvio, é exterminada a descendência de Adão, mas sobra a família de Noé. Da geração de Adão vem o seu terceiro filho, chamado Sete. Após Sete vem Enos, após Enos vem Cainã, após Cainã vem Malalel, e após Malalel vem Jared, após Jared vem Enoque, e após Enoque vem Lameque, e após Lameque vem Noé. E através de Noé vem Sem, Cã e Jafé. Esses são os 3 filhos após o dilúvio, ou seja, toda a descendência da terra se povoaram através da família de Noé, porque Deus achou graça em Noé. Ou seja, a descendência dos filhos de Noé povoaram a terra, porque Deus tinha se irado e tinha acabado por dizimar a terra as pessoas. Aleluia, Deus. E o que me chama muita atenção é que na lei rabínica ou judaica ou hebraica, se você for procurar, existe a Torá. E na época de Sem, Cã e Jafé, não existia a Torá em manuscrito, ou seja, era verbalmente que um ensinava o outro. Ou seja, Noé ensinou para Sem, Cã e Jafé. Só que vocês lembram da parte que os 3 filhos, os 2 filhos mais novos veem a nudez do seu pai, um filho mais novo chamado Cã, vê a nudez do seu pai e vai chamar os outros. Os outros eles pegam e tapam a nudez do seu filho. E o que me chama a atenção nesta parte é que Deus abençoa a Sem, dizendo: bendito seja o Deus de Sem, e amaldiçoa a Cã, cuja geração é de Canaã. E o que me chama muita atenção é que Sem já tinha Deus como o seu maior e a sua maior primícia. Sem já tinha como servidão a Deus. Sem já entendia, através do seu pai, que ele tinha alguém para ele levantar altar e aleluia, sacrifício. Sem já entendia que ele tinha alguém que ele devia devoção, dedicação e servidão. E é através de Sem que começa a descendência até chegar em Abraão. Não tem como eu falar somente de Abraão e Isaac sem eu primeiro falar do que acontece para ele levantar o altar, para ele entregar o sacrifício. E o que me chama muita atenção é que de Sem vem Arfaxade, e de Arfaxade vem Selá, e de Selá vem a Eber, e Eber é o homem que deu descendência aos hebreus, e ele é bisneto de Sem. E o que me chama muita atenção é que eles se juntaram naquela época diante do comentarista Isaac, Jacob Isaac. Se vocês procurarem, vocês vão achar para ler. Ele diz que existia naquela época uma escola chamada Yeshivá. Yeshivá significa casa de estudo ou estatutos de Deus. Ou seja, eles se juntaram para poder fazer a obra de Deus.
eles se juntaram para que a torre de Babel que estava sendo levantada não corrompesse a geração que estava por vir. E é aí que eles começam a ensinar a Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele é da terra de Luz, dos caldeus. E como que uma terra que o povo é idólatra vai levantar um menino que tem uma fé, que vai ser pai de multidões? Oh glória! Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Como um menino de apenas 14 anos, por assim dizer, porque aos 13 anos o judeu passa pelo bar mitzvah, ele começa a entender e ele passa por uma provação de começar a poder mostrar o que ele aprendeu e o que ele estudou diante da lei Torá, diante do que ele aprendeu com aquelas pessoas que ensinaram a ele. Glória a Deus. O que me chama muita atenção é que o pai de Abraão, ele é idólatra. O pai de Abraão se chama Terá ou Taré. Se você for procurar Uz ou a terra dos caldeus, eles eram idólatras e eles estavam sempre vivendo em idolatria. E o seu pai era comerciante de ídolos. Como alguém que vive num meio social, numa fé pagã, começa a entender e a servir a Deus, começa a procurar a entender os mandamentos e os estatutos de Deus com uma pequena idade. O que me chama muita atenção é que quando Deus dá a promessa, Deus fala para Abraão para ele sair do meio da sua parentela, porque o ambiente que ele estava podia contaminar a ele. E quando Deus fala, ele fala diretamente. Abraão não levantou altar e Abraão não exerceu nenhum sacrifício para que Deus pudesse falar. Abraão levantou o altar porque Deus já tinha falado. E o que me chama muita atenção no que eu acabei de dizer, para me melhorar, para você dar glória, é que para Abraão levantar altar e para Abraão ouvir a voz de Deus, alguém teve que ensinar, meu pastor. Alguém teve que ensinar ele a poder entender o que era ser homem de Deus. Ou seja, para mim pregar eu tenho que sentar para aprender. Para mim cantar eu tenho que ajoelhar para orar. Para mim exercer ministério eu tenho que estar debaixo da mão de Deus. É isso que Abraão está me ensinando aqui nesta noite. Foi falado aqui sobre servidão, foi falado aqui sobre algo que nós precisamos fazer para que Deus esteja com a sua mão em cima de nós, nos conduzindo. Quando ele dá um passo, eu dou um passo. Quando ele dá outro passo, eu dou outro passo. Quando ele fala vai, eu vou. Quando ele fala fica, eu fico. E é isso que Abraão está nos ensinando nessa noite. Sai do meio da tua parentela, sai do ambiente que te corrompe, sai do ambiente que te atrasa, sai do ambiente que não te faz bem, sai do ambiente que não te santifica. Oh glória, oh glória. Sai da onde Deus está mandando você sair e segue pro rumo para onde Ele te prometeu, mesmo que seja uma terra deserta, mesmo que seja uma terra que você não está vendo florescer no momento. A promessa está sobre ti, a promessa está sobre a tua cabeça, e aonde a promessa está vai florescer, vai florescer. Oh glória. O que eu entendo aqui é que antes de Abraão levantar altar e antes de Abraão oferecer Isaac, ele aprendeu o que era altar e o que era sacrifício. Ah, você não entendeu. Altar é sacrifício. Aleluia. Se eu estou aqui é porque eu sangrei para estar aqui. Aleluia. Se o pastor é porque ele sangrou para ser pastor. Se tem ovelhas aqui que Deus vai requerer dele, é porque ele sangrou para conquistar. Aleluia. Se tem unção sobre a tua vida, se tem presença sobre a tua vida, é porque você derramou lágrimas, é porque você sangrou, e é porque você teve que se sacrificar para conquistar. Aleluia. Isso se chama altar. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, no verso 2, que o maior sacrifício para Deus
somos nós, é o nosso corpo, é o sacrifício vivo, para que nós possamos dar a Ele isso que estamos fazendo aqui hoje, mas um culto racional, para nós podermos viver Aleluia, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Mas o sacrifício é vivo, irmãos, assim como foi com Isaac. É Deus. É comigo. Aleluia, Deus. E não é só nessa noite. Glória a Deus. É na sexta. Aleluia, é no sábado, no domingo e até a eternidade. Glória, glória a Deus. O que eu aprendo é que Abraão, ele foi o pai de multidões e ele é o nosso pai da fé. O nome de Abraão era Abrão, que significa pai exaltado. E Deus muda o seu nome, assim como mudou ele de terra, de lugar, mudou também o seu nome. E passou a se chamar pai de multidões. Abraão, ele é um homem que até hoje é lembrado e até hoje em dia ele tem a sua glória como homem. Aleluia. Porque o que ele fez não foi algo pequeno. O sacrifício dele não foi algo pequeno. Deixa eu melhorar. O sacrifício dele não foi uma oração de 5 minutos antes de dormir. O sacrifício dele não foi um jejum de apenas 1 hora. O sacrifício dele não foi exercer um ministério por apenas 1 ano. O sacrifício dele foi algo que mexeu com Deus. Porque como alguém que está dentro de uma terra, como alguém que está numa parentela que não é santa, que não ensina o caminho, que não mostra o que é verdade e o que é servir a Deus, como alguém que vive isso, vai sentir o desejo e dentro do seu coração que aquilo não é para ele, que ele não pertence àquele local, que ele não pertence até mesmo àquilo que estão se fazendo naquela família. Abraão, dentro do seu coração, ele já começava a emanar a fé, ele já começava a exalar um cheiro que quando sobe as narinas de Deus, glória a Deus, aleluia, é algo que Deus se agrada. Oh Deus Santo, Deus poderoso, se comove e Deus começa a agir. Aleluia, Deus fala diretamente com Abraão. Deus fala com ele para que ele possa começar verdadeiramente a viver as promessas de Deus. O cenário é contrário. A terra não é uma terra que aos seus olhos, quando ele chega, iria florescer, ele iria realmente prosperar. Mas mediante a fé que ele tinha, tudo muda. Glória a Deus. Tudo começa a mudar. Tudo começa a dar certo. Por quê? Porque ele exerce a fé. E a Bíblia me dá respaldo aqui para poder te dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que a fé é aquilo que nós não enxergamos, mas é aquilo que nós temos a certeza, mesmo não vendo e mesmo eu não enxergando, eu consigo acreditar. Isso me chama muita atenção. Por quê? Porque o pastor nos trouxe uma revelação muito forte no último culto. Aleluia! Falando que a cada passo Abraão já estava matando a Isaac. Porque não tinha como ele tomar uma atitude daquela sendo o pai, sem dentro dele ele estar matando uma parte do seu filho. Sem dentro dele ele está matando a cada passo o seu filho. Não tinha como ele automaticamente receber o que Deus falou a ele e fazer. Aleluia! E isso foi algo que dentro do meu coração ficou ecoando durante a semana. E eu fiquei mastigando isso de uma forma que eu comecei a entender que a fé de Abraão já estava adiante do que ele iria fazer. Tanto que o texto que nós acabamos de ler está dizendo: Deus proverá. E Abraão já entendia que mesmo Deus pedindo o seu filho e ele entregando, ele iria continuar com a promessa. Porque eu consigo entender que Deus é um Deus
que não quebra promessas. Eu posso me desviar, eu posso parar de exercer o meu chamado, eu posso perder a unção que Deus me confiou, mas a promessa ainda continua. Eu posso muitas das vezes estar sujo, porque a Bíblia vai dizer que aquele que se suja ou que está sujo, suje-se mais, mas aquele que se santifica, santifique-se mais. Mas eu continuo tendo a promessa. Deus não quebra a promessa, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu entendo aqui que Ele é o maior exemplo de fé, porque no Antigo Testamento nós temos diversos exemplos de fé. Nós temos diversos exemplos de homens de Deus, e nós temos diversos exemplos de mistérios de Deus, de coisas grandes e milagres que Deus fez. Mas todos eles, a maioria foi através da fé. Assim como o pastor falou hoje sobre Pedro. Pedro, através da fé, Deus curou. Paulo, através da fé, Deus curou. E muitos outros profetas, através da fé, Deus fez milagres e prodígios. Glória a Deus, aleluia. Isso que me chama a atenção, meus irmãos. A fé hoje em dia dentro de nós está minguando. O inimigo com a opressão, o inimigo muitas das vezes hoje em dia não está nem mais usando a possessão. O inimigo passa a usar uma opressão na minha e na sua vida. Através de nossos ouvidos, ele fala na primeira pessoa, para que você ache que é um pensamento seu. E muitas das vezes você tem um pensamento contrário daquilo que Deus te falou, daquilo que Deus te mandou fazer, e da atitude que Deus quer de ti, da santificação que Deus te pede a cada dia. E muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque o astuto, o adversário, ele é astuto. Aleluia! Nós não conseguimos entender. Glória a Deus, aleluia! Porque ele fala de uma forma que nós achamos que é um pensamento nosso. E muitas das vezes nós, até mesmo dentro de nós, aleluia, Deus! Guerra, glória a Deus, aleluia! Nós começamos a indagar. Por que eu estou pensando isso? Por que eu me irei? Não tinha necessidade. Por que eu comi se eu estava em jejum? Por que eu não orei se eu falei que ia orar? Por que eu não falei de Deus para aquela pessoa se eu senti no coração de falar? Por que eu senti um medo? Por que eu senti um desânimo? Aleluia! Se ontem no culto de glória a Deus, aleluia, meu Pai! Se ontem no culto da campanha entregando o seu Isaac, eu estava convicto do meu sacrifício. Eu estava convicto que eu estava sangrando no altar. Por que chegou na sexta-feira e eu não consigo continuar com a mesma garra? Por que chegou na sexta-feira e eu não consigo ajoelhar o meu joelho antes Deus poderoso? Aleluia! Aleluia, meu Pai! Glória a Deus! Com Deus. Porque altar é propósito. Eita, ninguém glória. vai estar atrás ou em cima de um altar sangrando sem propósito. Aleluia! Por quê? Porque você só está sangrando porque Deus te confiou um propósito. Você só está no altar porque Deus te confiou um propósito. E que propósito é esse, irmão Gabriel? Propósito de trazer almas para dentro da casa de Deus. Propósito de almas rendidas no altar. Eu sou novinho, mas eu sou de tempo que quando o pregador falava de Deus, o povo já levantava a mão e dava glória. Quando alguém levantava a boca para dizer sobre Jesus, alguém chegava na frente do altar prostrado chorando. Por quê? Porque a teologia de antigamente não era só exegese nem homilética. A teologia dos antigos era Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E era no altar que era pregado a libertação. Era no altar que era pregado a glória a Deus. salvação. Ah, papai.
Aleluia. E muitos estão se perdendo dentro da casa de Deus. Até mesmo em cima e atrás do altar. Deus, tem gente que está vivendo de performance. Aleluia. Tem gente que prega bem, que canta bem, mas é só performance. Aleluia, Jesus. Ah, meus irmãos, se fosse para pregar o que eu queria, Aleluia. eu estava falando bonito. Porque o livro do Gênesis eu já li umas 4 vezes e eu não entendi que mistério é esse, pastor. Que eu tô com a minha esposa, a gente chega no 32 e volta pro primeiro. A gente chega no 32 e volta pro primeiro. Aleluia. E quando a gente estava no 6, a gente leu até o 10 e Deus começou a falar comigo no 12 para pregar no 22. E o que Deus está me pedindo para passar para a igreja nessa noite, aleluia, é que o propósito ainda está de pé. Aleluia. Mas para viver o propósito tem que sangrar. Para viver o propósito tem que sacrificar. Porque o sacrifício é a tua carne, é a tua vida. É você estar sangrando, mas ajudando a curar alguém. É você estar sangrando, mas trazendo almas para o reino de Deus. É você estar no altar, mas você está convicto que Deus é contigo. Enquanto você sangra, Deus vai te dar vitória. Eu aprendi com o meu pastor que é olhando para o problema dos outros que Deus olha para o meu, que Deus olha para a minha situação, que Deus olha para o que eu estou passando. Se é deserto, Deus vai dar vitória. Se é sacrifício, Deus vai dar vitória. Se é o que você necessita nessa noite, é um pouquinho de unção, porque o azeite está acabando. Levanta a tua mão, porque Deus tem para derramar nessa noite. É a noite da vitória, é a noite de entregar o Isaac, é a noite de sacrifício, é a noite que você necessita rasgar a sua alma e entregar tudo no altar, porque você é o Isaac nessa noite. Você é o Isaac nessa noite. Seja o cordeiro, seja o sacrifício, porque Deus está te chamando. É pro altar, é pro altar. Deus não quer que você esquente banco, Deus quer que você faça a obra. Deus quer reavivar o que estava morto. Deus quer reavivar o que estava morto. Se sacrifica para Deus ressuscitar os planos, os projetos e o propósito de Deus na sua vida. Oh, glória! Aleluia! Maravilha de Deus! Aleluia! 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 Oh, glória! Eu sinto Deus aqui, meus irmãos. É noite de sacrifício, é noite de propósito. Uriamanda calabanda séria, calabando que amanda calabanda sábio. Deus de poder e glória. Aleluia. Deus requer nessa noite a sua entrega, o seu sacrifício. Deus está requerendo de nós uma igreja assim como a igreja primitiva. O que chamava a atenção do povo naquela época não era o falar em línguas, não era só as almas que eram ressuscitadas. O que chamava a atenção daqueles que estavam de fora da igreja naquela época de Atos, não era porque o povo marchava, não era porque o povo rodava, meus irmãos. O que chamava a atenção era o sacrifício de amor. Aleluia! O que chamava a atenção dos que estavam fora do templo era o sacrifício de uns com os outros para os seus irmãos. Demonstrando o amor. Porque você acha que Abraão não amava o seu filho? Você acha que Abraão, dentro do seu coração, ele não estava vivendo um conflito? Aleluia, Jesus. Abraão, ele tinha tanto amor que ele aprendeu direitinho. Aleluia, Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus. É acima de qualquer coisa, irmãos.
é acima do seu celular, é acima do seu esposo, é acima da sua esposa, é acima do seu filho, é acima do seu filho. Oh, glória. Aleluia. Deus é se sacrificar. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Oh, glória. Espírito da verdade. Deus é poderoso. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória a Jesus. Que o Senhor continue usando a vida da Bela. Aleluia. O sentimento da presença de Deus. E sentir que o Espírito Santo ele queria a mais férias. Aleluia. Na intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lá em São Gonçalo nós estamos com a campanha Amigo da Bíblia. E um dos pregadores que pregou lá na semana passada falou que o seu Isaac não é o que você diz ser. Quem sabe quem é o seu Isaac é Deus. Aleluia. Porque só Ele sabe aonde eu estou agarrado. Glória a Deus. Eu acho interessante que Aleluia. Deus nunca vai pedir para você o que não tem valor para você. Deus poderoso. Deus nunca vai pedir para você o que não vale nada para você. O que Deus vai pedir a você o que importa para você. Aleluia, Deus. Porque o oferecido, Davi já entendeu isso quando ele fala assim: havia um sacrifício a ser feito porque Davi havia numerado o povo de Israel. E Deus falou que o povo dele não podia ser contado, nem numerado. E segundo a Bíblia, ele foi incitado por Satanás, mas ali foi o orgulho. Quando fala Satanás, ele é simbolicamente, foi o orgulho de Davi, em saber o tamanho da nação, do povo que estava sob o seu poder. E a gente às vezes é assim, fica certo, onde estão comigo aqui? E mandou numerar o povo, saber, fazer um censo. E aí Deus não se agradou. Aí Deus manda um anjo. E segundo a Bíblia, Davi esmorecendo. Aleluia, Deus. O anjo era tão grande que o pé dele estava na terra, o corpo lá em cima. Não dava nem para ver a cabeça do anjo. E com a espada nua na mão. Esse já tinha matado já muita gente, milhares. Davi não estava querendo saber quanto povo tinha, porque ele estava matando. Meu Deus. Ele falou: meu povo, promessa de Abraão, não vai ser contado, vai ser igual a areia do mar, estrela do céu. Aí o cara quer contar. Aí Davi, Deus está matando o povo. Manda um anjo, o anjo está matando. Aí Davi corre para orar e fala assim: irmão, não foi o povo que pecou, foi eu. Aleluia, Deus. Deus é forte. Foi o que pequei. Aleluia. Aí o Senhor fala para o anjo: põe a espada na bainha. Aí o anjo vai, põe a espada na bainha. Davi vê aquele anjo gigante lá em Araúna. Glória a Deus. O que eu tenho que fazer, Senhor? Davi tinha que fazer um sacrifício. Mas antes disso, Davi teve que escolher em 3 calamidades que ele ia cair: espada do inimigo, fome ou cair na mão de Deus. Ele falou: escolhe aí. Porque a espada, seus inimigos todo dia na tua porta dando espada. Tu quer que a fome venha e mata e açoite, ou tu quer, escolhe o que você quer. Aí Davi fala assim: eu escolho cair na tua mão. Aleluia. Jesus. Porque o Senhor tem misericórdia. Aleluia, Deus. E aí Davi chega lá numa terra e fala assim para o dono da fazenda: eu preciso de umas ovelhas, preciso de um gado, para mim poder oferecer para Deus a oferta. Eu ficar pelas minhas falhas, para que Deus venha parar de matar o povo. Aleluia, Deus. Aí o cara falou para Davi assim:
Davi, pega o que tu quiseres aí. É teu, pega o que tu quiser e oferece a Deus. Aí Davi olha para esse homem, olha para mim aqui, e diz para ele assim: posso eu oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada? Aleluia, Jesus. Ele entendeu o valor. O que você oferece a Deus tem que custar alguma coisa. Só que nós oferecemos a Deus o que não custa nada. E queremos coisas grandes. Você imagina largar a família toda e ir para um lugar que você não sabe? Abraão é um destaque. Deus fala com orgulho em Isaías: eu sou Deus de Abraão. Parece que Deus enche a boca. Eu sou Deus de Isaac. E eu sou Deus de Jacó. Jesus no Novo Testamento repete. Deus não falou lá que é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Por acaso Deus é Deus de morto ou é Deus de vida? O que eu entendo por isso? Abraão está vivo. Isaac está vivo. Porque Deus não é Deus de morto. Glória a Deus. Aleluia. Você pode verificar o Senhor? Glória a Deus. Eu sou Deus do morto Abraão. Aleluia. Eu sou o Deus do defunto Isaac. Sou o Deus do falecido Jacó. Eu sou o Deus de Abraão. Deus não é Deus de morto. Quem está aqui com Deus, se um dia partir. Glória a Deus. Quem que vem em nome de Jesus? Você que trouxe seu voto na semana passada para colocar aqui sobre a mesa. Glória a Deus. Eu não trouxe para trazer na próxima semana. Vai colocar sobre a mesa aqui. Eu quero que afaste algumas cadeiras, por favor, para as irmãs aqui fazer a oração pelos irmãos. Pode soltar a barra, vai ter levado. Pode soltar aí, por favor. Quando tu falas comigo
esse amor que é nosso. Glória. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus. Glória a Espírito Deus. da verdade. Aleluia.